Olá pessoal, eu sou Rodrigo Zibete, sou advogado da MZ Advocacia e o tema do vídeo de hoje será a desconsideração da personalidade jurídica nas sociedades limitadas e EIRELIs. Porque o objetivo principal das sociedades limitadas e EIRELIs é exatamente a limitação da responsabilidade, com a possibilidade então do empresário empreender no seu ramo de atividade sem o risco de afetar pessoalmente o seu patrimônio. As sociedades limitadas, então, ela tem essa característica. A desconsideração da personalidade jurídica, ela ocorre quando, por via judicial, e apenas a via judicial pode acarretar na desconsideração da personalidade jurídica, se desconsidera a pessoa jurídica e se atinge o patrimônio dos sócios ou do titular da EIRELI, conforme o caso. Essa questão da desconsideração só pode ocorrer quando há abuso de personalidade, de acordo com os termos do artigo 50 do Código Civil. O abuso de personalidade ele é caracterizado basicamente por dois fatores expressos em lei, que seria o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. O desvio de finalidade ele ocorre quando a sociedade ela exerce atividades que estão fora do seu escopo, ou seja, fora do objeto social, fora daquilo que elas foram constituídas para exercer, para fazer. Já a confusão patrimonial ocorre quando, de alguma forma, não consegue se distinguir o que é o patrimônio do sócio e o que é o patrimônio da empresa, exatamente por atitudes tomadas pelo próprio sócio e administrador da empresa que impossibilitem essa distinção, como, por exemplo, a questão dos sócios pagarem dívidas da empresa com recursos próprios ou da empresa pagar dívidas dos sócios com recursos próprios. É verdade que a jurisprudência ela tem flexibilizado um pouco as hipóteses e dando uma interpretação mais extensiva a este artigo, possibilitando que em alguns casos não previstos em lei ocorra esta desconsideração. É o exemplo, por exemplo, quando o empresário pratica algum ato que não seja a desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mas ele pratica esse ato com dolo e com o intuito de fraudar credores. Nesse caso, a jurisprudência tem entendido que é possível também a desconsideração da personalidade jurídica das sociedades limitadas e EIRELIs em função exatamente da existência de fraude e que não seria razoável, no caso, o credor sofrer o ônus de não ter o seu crédito adimplido em função de uma fraude de um terceiro, que seria o sócio da empresa. No mais, existem algumas áreas, alguns ramos do direito que possibilitam a flexibilização também da desconsideração da personalidade jurídica por serem áreas mais sensíveis ou por se acharem os envolvidos em situação de hipossuficiência em relação à empresa. São os casos, por exemplo, das áreas trabalhistas, da área consumerista, da área ambiental, no que tange as multas, e da área tributária. Na área tributária, inclusive por expressa disposição do Código Tributário Nacional, no artigo 135. É verdade que para casos tributários existe uma matéria simulada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, que possibilita, com a mera baixa irregular, com a mera irregularidade formal em alguma questão da empresa, por exemplo, o não registro dos livros contábeis, não autenticação dos livros contábeis, ou a mera baixa irregular da empresa, já ensejaria esse redirecionamento. Importante ressaltar que essa mera baixa irregular, ou esses erros de formalidades, eles apenas ensejam o redirecionamento nos casos de dívidas entre o ente público e a empresa, dívidas tributárias, não se aplicando em hipótese alguma a relações entre particulares. Inclusive, o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor agora em março deste ano, ele traz em seu bojo o incidente da desconsideração da personalidade jurídica, onde, ficando comprovado os fatos, ficando comprovada a existência de irregularidades, será possível o redirecionamento da execução para a pessoa dos sócios, atacando diretamente o seu patrimônio pessoal. Essa desconsideração ela só vai poder ocorrer quando por iniciativa do credor e nunca por iniciativa de ofício do próprio juiz, ou seja, o credor tem que requerer. É importante ressaltar, e agora para finalizar até,
Importante ressaltar que o mero inadimplemento de dívidas não enseja desconsideração da personalidade jurídica, sendo que é necessária a existência de regularidades que possibilitem, então, um redirecionamento para atacar diretamente o patrimônio pessoal dos sócios. Então, nesse caso, então, é importante que o empresário se recorra de uma assessoria jurídica qualificada, até mesmo para poder se precaver de cometer eventuais irregularidades que possam acabar, então, prejudicando a personalidade jurídica e acabando atacar o seu próprio patrimônio, para poder até, inclusive, limitar o risco da atividade que ele está exercendo. Então, era isso no vídeo de hoje. Agradeço a todos.